Crianças está chegando. Nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês um modelo de bolsa infantil. Uma bolsa redondinha, super fofa, que você pode ajustar aí para o tamanho que você quiser e fazer tanto para os pequenininhos como para os grandinhos também. Bora aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Uma Boa Criativa. Esse formato de bolsa redonda já tinha sido pedido aqui no canal. Então eu aproveitei que o Dia das Crianças está chegando para trazer essa versão super fofinha. Ela tem só 18 centímetros de largura, fiz com fechamento em zíper, a parte interna toda em tecido. E ela é uma peça muito simples de fazer, você pode ajustar para fazer do tamanho que você quiser. Então bora para os materiais para fazer essas lindezas? Para fazer essa peça eu escolhi trabalhar com um sintético, um material feito em PVC. Ele tem 0,8 milímetros de espessura e o fundo é em malha de algodão. A gravação é doll, mas tanto faz a gravação, tá? Desde que você atenda a essa especificação da espessura e do fundo. Para fazer as partes principais, eu vou usar aqui um prato, tá? É um prato de sobremesa, para vocês terem uma referência, ele tem 19 mais ou menos, um pouquinho mais do que 19 centímetros. Peguei aqui um lápis e pelo lado avesso do sintético, eu fiz a marcação. Ó, coloquei aqui o prato e fiz um traço em toda a volta para a gente poder recortar. Vou fazer isso 2 vezes. Que é a frente e atrás da nossa bolsinha. Agora é só recortar na marca que a gente acabou de fazer do molde. Então ficaram assim os nossos espelhos. Se você não tiver aí um prato exatamente do tamanho do meu, não tem problema, pode ter alguma variação. Eu vou falar para vocês cortarem o folho um pouquinho maior para poder adaptar, caso não seja exatamente o mesmo tamanho. Ou se você preferir fazer igualzinho o meu que eu tô fazendo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o molde dessa parte redonda para você poder imprimir e colocar no seu sintético para cortar exatamente o mesmo tamanho. Além dos espelhos, a gente vai precisar também de um pedacinho de 22 centímetros de comprimento por 6 de largura. E aí eu dividi no meio. Eu sempre faço assim, ó, pra gente ter a continuidade do desenho. Apesar do meu desenho não ter muita continuidade, mas sempre fica mais bonito o acabamento se você fizer assim, tá? Então o zíper vai ficar posicionado aqui no meio, esse é o canal do zíper. E o fole, eu cortei aqui a minha medida com 40 centímetros. Para essa circunferência que eu fiz, dá bem certinho 22 centímetros de canal de zíper e 40 centímetros de fole. Se você estiver usando uma medida um pouquinho diferente, se for um pouco maior, o espelho que você fizer, né, o modelo que você usou para cortar essa parte redonda do espelho, eu recomendo que você corte esse fole maior. Corta aí com uns 45 centímetros para a gente poder ajustar ali na peça e depois tirar o excesso. E também cortei aqui um pedacinho menorzinho de 4 centímetros de largura por 10 de altura, que é para a gente fazer os tirantes. Para o forro eu vou trabalhar com tricoline 100% algodão. Eu cortei 2 pedaços, eu nem cortei redondo, porque a gente vai colocar aqui o molde na frente e costurar por cima. Então o importante é que ele seja um pouquinho maior do que o espelho principal. Como o espelho tem 19 centímetros, eu cortei com 21, para sobrar 1 centímetro de cada lado. Então 2 quadradinhos aqui de 21 centímetros. Para fazer o canal do zíper eu também gosto de cortar um pouquinho maior, então esse aqui tem 23 centímetros de altura por 7 de largura e também dividi ao meio, então eu fico com 2 pedacinhos de 3,5 cada. E o fole, esse eu corto o forro exatamente da mesma medida do principal, então ele tem 40 centímetros por 6. A gente vai precisar também de 25 centímetros de zíper, um cursor. Para a alça a gente vai usar 2 mosquetões e um regulador de alça do mesmo tamanho da alça que você escolher. Aqui eu estou trabalhando com a alça chamada de alça chique, que é aquela de poliéster, de 3 centímetros de largura. Então os meus mosquetinhos e o regulador também são de 3 centímetros. Para a alça eu vou cortar 1,20 m. E aí é opcional, mas eu recomendo muito que vocês coloquem vivo nessa peça. Como ela é redondinha, o vivo ajuda a dar essa estrutura e deixar ela com um formato bem redondinho mesmo. Pronto, todos os materiais separados, bora costurar. E a gente também vai precisar de 2 meia argolas de 2 centímetros para a gente poder fixar essa alça na bolsa. Agora sim, eu vou começar fazendo a alça. Cortei aqui então 1,20 m de alça. Vou queimar as pontas, sempre tem que queimar para ela não desfiar. Então deixa o isqueiro agir até formar uma pontinha. Sempre usa a parte azul da chama, não essa parte amarela, para ela não ficar preta, tá? Então eu vou começar colocando aqui no regulador. Então vou segurar o regulador dessa forma, vou passar por um lado e voltar
pelo outro lado. Passei aqui pelo meio do regulador. Agora eu vou fazer uma dobrinha e vou costurar aqui mesmo, na própria alça. Vou dobrar assim. E vou passar uma costura. Se você estiver trabalhando com máquina doméstica, faz uma costura de zigue-zague para dar mais segurança. Eu aqui vou fazer duas costuras, tá? Uma um pouquinho mais para dentro e um pouquinho mais para fora. Como eu tô usando linha de poliamida, eu vou passar um isqueiro também para selar essas pontinhas do fio, para não correr o risco de soltar essa costura. Então, feito, ó, a gente prendeu aqui a meia argola. Agora a gente vai vir pro outro lado, vai andando para ver se não tá torcida. E eu vou colocar aqui o mosquetão. Observa se tá na mesma direção. Então, ó, ele tá aqui pra cima e do outro lado o meu regulador também tá pra cima. É assim que precisa ficar. Passei aqui, vou voltar com ele pelo outro lado. Então, ó, com ele assim, eu venho e vou passar por um lado e sair pelo outro lado. A gente vai passar a alça aqui. Vou andar com essa alça. Então, ó, observa se ficou certinho desse jeito, ó, assim que tem que ficar, com o regulador aqui e o mosquetão desse lado. E agora esse outro lado aqui que sobrou, a gente vai passar o mosquetão. Ó, mesma coisa, regulador pra cima, mosquetão pra cima. Vou fazer uma dobrinha e vou costurar na própria alça, pra gente fazer esse acabamento. Então, ó, assim. E vou de novo, vou fazer zigue-zague, se você tiver na doméstica, e na industrial vou fazer duas costuras. Mesma coisa, vou passar o isqueiro aqui pra selar as pontinhas de fio. E prontinho, a gente tá com a nossa alça montada, tá? Com os mosquetões dos dois lados e regulador no meio. Vou separar essa alça aqui pra gente colocar depois quando a bolsa estiver pronta. Agora vamos preparar os tirantes. Vou pegar aquele pedacinho então de 4 centímetros por 10, vou dobrar ao meio e vou passar uma costura aqui, juntando uma borda na outra. Então uma costura aqui na beiradinha e depois uma costura do outro lado, pra gente ficar com os tirantes assim, ó, com duas costurinhas. Então, ó, fiz uma costura aqui, ó, um pequeno retângulo. Agora que a gente fez essa costura, eu vou dobrar o meio e vou cortar, pra gente ficar com dois tirantes. Esses tirantes a gente encaixa aqui na meia argola. Desse jeito. Vou deixar eles aqui separados. Agora vamos pro canal do zíper. Então lembra que tem um padrão aqui, né? A gente vai posicionar o zíper de modo que ele fique no meio desse pedacinho que a gente cortou. Então eu vou vir aqui por um dos lados e vou colocar o direito com o direito, assim. Mas eu vou costurar com o zíper pra cima. Vou alinhar, deixando esse zíper sobrar um pouquinho de cada lado. E vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, dando uma leve esticada nesse zíper. Feito isso, agora eu venho com um dos lados do forro. O meu não tem direito e avesso, mas se tiver, você vai colocar o direito junto com o direito. Então, ó, pra baixo. Vai ficar com o avesso aqui pra cima. Vou alinhar também, a gente cortou um pouquinho maior, né? Então, vou deixar sobrando um pouquinho de cada lado. E agora eu vou encostar o meu calcador aqui, ó, na cremaleira do zíper. E vou passar uma costura mais rente. Então, feita essa costura, eu vou forçar pra cá. E vou também forçar o sintético pro outro lado, pra gente poder rebater essa costura. Veja que vai sobrar um pouquinho. Eu sempre gosto de fazer isso no canal do zíper, porque eu acho mais fácil na hora de prender e depois a gente refila o excesso. Então, vou rebater aqui pro outro lado. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, só pra segurar o forro junto com o sintético. Logo depois que eu terminar aqui, eu já vou vir por aqui e vou passar pelo outro lado. Então, vai fazer um retângulo aqui também, tá? Vou costurar toda a borda. Só não pode passar a costura por cima do zíper, então é só mesmo aqui na parte que tá o sintético. Pra fazer essa costura, eu gosto de usar um ponto um pouquinho maior, então eu vou deixar em 4 pontos aqui da minha máquina, principalmente costurando com o sintético.
ficou assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, de novo, veja a posição aí, se você não virou, pra gente poder fazer o encaixe perfeito. E vou colocar o direito com o direito. Então, vou virar assim. Posiciona a linha bem direitinho aqui, ó. A parte que você acabou de prender com a que você vai colocar agora. Uma linha aqui por cima. E vou passar uma costura bem na bordinha. Mesma coisa que a gente fez do outro lado. Feito isso, eu venho com o forro e também vou colocar o forro aqui. Se tiver sentido, deixa o avesso pra cima, o direito pra baixo. Vou colocar e de novo vou passar a costura agora encostando o calcador aqui na cremaleira do zíper. Vou jogar aqui o forro para um lado e a parte principal para o outro. E vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha. Então fiz também o quadradinho do outro lado e veja que mesmo eu tentando alinhar, ficou torto na hora que eu fui pregar os dois lados. É bom isso acontecer para vocês verem que não tem problema. O que a gente vai fazer? Agora, quando a gente for colocar o cursor, a gente vai ajeitar isso aqui. Então, eu vou abrir e vou alinhar os dois lados. Quero que fique assim, ó, bem alinhado um lado com o outro lado. E agora eu vou encaixar o meu zíper desse jeito. Eu gosto de cortar, que aí eu sei que se eu encaixar o cursor aqui perfeitamente, vai encaixar esse aqui também. Vou queimar aqui a pontinha do zíper para facilitar e encaixar o cursor. Se você tiver estampa, sentido a sua estampa, observa para você colocar no sentido que feche para a esquerda, tá? Então o sentido da sua estampa, sendo aqui parte de baixo e parte de cima, você precisa fechar aqui pro lado da esquerda. Então, ó, alinhei por aqui, veja que aqui tá torto, né? Porque daí a gente tá ajeitando. Ficou bem certinho um lado com o outro. Eu vou passar até o final pra gente conseguir realinhar. E agora sim, tá batendo aqui dos dois lados. Aí agora eu vou passar de novo o cursor e vou deixar ele aqui no meio da peça. Então pronto, ficou assim. Agora eu só vou refilar esse excesso de forro, né? Vou cortar, não corto o zíper. A gente vai cortar aqui, só esse cantinho aqui e as laterais. Pronto, feito. A gente vai colocar agora os tirantes dos dois lados. Então vou pegar ali os tirantes que eu montei e aqui com a abertura virada pra fora, vou encaixar bem certinho, centralizado no zíper. Vou passar uma costura aqui. Eu gosto de começar a costura pelo meio. Por quê? Se a gente for começar a costura aqui e dar um retrocesso, talvez quando a gente passar aqui por cima, ele pode andar um pouco e sair do centro. Então, primeiro eu começo a costurar aqui no meio. Eu vou apoiar o calcador inteiro em cima dessa parte mais elevada e vou fazer. Se você estiver costurando com doméstica, aqui eu recomendo que você faça manualmente ou vai bem devagarzinho na sua máquina, porque realmente é o pedaço que vai ter mais espessura ali para trabalhar. Fazendo assim a gente consegue deixar bem centralizado o tirante. A outra coisa importante é o tamanho da agulha, tá? Para fazer esse tipo de costura precisa de uma agulha um pouquinho maior. Então eu tô usando aqui a agulha número 18, poderia ser 16 também, mas como eu vou aplicar vivo, eu gosto de usar 18. Vou colocar agora também aqui no meio, bem certinho, vou fazer a mesma coisa, vou passar uma costura aqui do outro lado, bem na beiradinha. Pronto, então a gente ficou assim. Já passa o isqueiro no zíper aí dos dois lados, para esse zíper não desfiar. E sela também as costurinhas que você acabou de fazer, caso você esteja costurando, né, com a linha de poliamida. Agora eu vou vir aqui com o meu fole e vou colocar o direito do fole com o direito do canal do zíper. Vou alinhar tudo direitinho aqui por esse lado e vou passar uma costura aqui. Essa costura eu gosto de fazer com 1 centímetro de margem, para dar mais segurança. Esse já foi o cálculo que eu fiz quando eu passei as medidas para vocês, então pode fazer aí com 1 centímetro. Ó, peguei aqui uma régua e vou marcar 1 centímetro no fole. Pronto. Então vou colocar uns clipes para segurar. Vou colocar aqui uns clipezinhos, um de cada lado. E vou passar uma costura aqui. Agora, pelo lado do forro, eu vou colocar o forro. Então você vai colocar direito com direito, o avesso vai ficar aqui para cima. Coloca também tudo alinhado. Vou segurar com os clipes.
e a gente vai passar uma costura no mesmo lugar. Como é sintético, o sintético fica frágil se a gente costurar muitas vezes no mesmo lugar, eu vou fazer do ladinho, mas bem do ladinho mesmo, tá? Pra não sair dessa margem. Só pra não ficar uma costura em cima da outra. Então, ó, ficou assim. Agora a gente vai jogar o forro pra cá, dá uma forçadinha ali, joga o principal pro outro lado, pra gente poder passar uma costurinha aqui, tá? Rebatendo tudo. Então essa também com o ponto de distância 4, um ponto um pouquinho maior, e passa aqui bem na bordinha. Então ficou assim essa costura. Agora a gente vai reservar, porque antes da gente fechar aqui o outro lado, a gente vai testar lá na peça. E caso você esteja fazendo com uma peça que não seja exatamente do mesmo tamanho que a minha, a gente ainda vai conseguir refilar, talvez, esse excesso para poder fechar perfeito. Agora a gente vai colocar o forro nos espelhos. Aqui eu já coloquei a etiqueta da minha marca, eu deixei com mais ou menos 5 centímetros da parte de cima. É opcional, você pode colocar em cima ou na parte de baixo. O importante é, se você for colocar uma etiqueta ou se o seu sintético, aí, o seu tecido tiver orientação, que você já faça os piques. Então o que eu fiz? Eu dobrei aqui ao meio, marquei os meios da peça de um lado e de outro, para que eu conseguisse colocar a minha etiqueta bem orientada. Já tendo a marcação vai facilitar, para que a gente não deixe essa bolsa torcida, né? Como ela é redonda pode acontecer isso. Então é bem importante você já fazer a marcação. Veja, no caso dessa eu coloquei a etiqueta aqui na parte de baixo e eu também fiz a marcação para que quando ela ficasse assim, ó, penduradinha, ela continuasse com os corações no sentido certo. Então dobra, né, eu dobrei aqui seguindo essa orientação do coração, que faz como se fosse uma linha reta, e já fiz os piques nas laterais. Depois eu juntei os piques das laterais para fazer o pique em cima e embaixo, tá? Assim a gente consegue um alinhamento perfeito. Agora o que a gente vai fazer é colocar aqui, então, em cima do nosso forro. Se tiver sentido aí, se tiver avesso, você vai colocar o avesso com o avesso, tá? Pro lado direito ficar aparente aqui. E aí a gente vai fazer uma costura bem na bordinha pra prender esse forro. Então deixa o forro bem esticado ali embaixo. Se você não tiver passado, passa, né? Se você estiver usando forro de tecido, já passa lá o seu forro pra não ficar com nenhuma dobra e passa a costura em toda a volta. Fiz a mesma coisa dos dois lados, agora o que eu vou fazer é refilar esse excesso de tecido. Então corta aí toda a volta, bem rente. Agora a gente vai prender o vivo. Como eu disse, é opcional, mas o vivo vai ajudar a dar estrutura para essa peça que é redonda. Então eu cortei aqui um pedacinho, né, uma sobrinha mesmo de sintético de 3x4 e vou começar fazendo o pique. Caso você não tenha feito ainda, né, se você tem sentido aí o seu sintético, você já deve ter feito o pique, mas se não, faça agora pra gente começar posicionando bem certinho. Então vou fazer nos 4 cantos. Aí agora eu vou posicionar esse pedacinho que eu cortei com o lado de 3 centímetros aqui no pique que eu fiz na parte de baixo. O meu não tem sentido, né, então tanto faz, mas se o seu tiver, escolhe a parte de baixo da peça. Vou colocar aqui e vou fazer uma costura na beiradinha só pra ficar no lugar. Pronto. Agora eu vou vir colocando o meu vivo. Para isso eu gosto de costurar com o calcador de zíper. Tem esse calcador de zíper de teflon, que é ótimo para vivo. Mas ultimamente eu tenho gostado mais de usar esse aqui, que só tem abertura para um lado. Tá? Ele é um calcador de zíper também, mas ele é um pouquinho mais difícil de encontrar dependendo do lugar, porque ele não é aquele tradicional do zíper. Eu gosto muito de usar esse, porque dependendo do tamanho, essa aqui não tem muita espessura, né? A gente tá só com sintético e com forro. Mas quando a gente tá com uma peça que tem muita espessura, às vezes esse de plástico ele não assenta bem, ele fica meio tortinho na máquina. Então eu gosto mais de usar esse. Então vou começar posicionando o vivo bem no meio dessa emenda que a gente colocou aqui. Vou posicionar assim, sempre com o espaguete pra parte de dentro e a partezinha frouxa aqui, né, que não tem o espaguete, pro lado de fora. Essa parte eu vou alinhar com toda a volta e vou passando a costura. Vou começar aqui, não tá retinho, deixa eu acertar. Essa primeira costura, ela vai ficar escondida na próxima que a gente for fazer fechando a peça. Então ela tem que ser mais na borda. Ó, vou alinhando ele aqui pra ficar bem posicionado com a bordinha e passando a costura.
chegar aqui no final, ó, eu vou encostar a minha tesoura na parte de baixo aqui que ficou, para eu conseguir cortar rente a parte de cima. E agora eu alinho os dois cantos, né, o que começou e o que eu tô finalizando, vou alinhar um com o outro e vou continuar a costura. Se eles estiverem bem alinhados, passa a costura por cima. Ó, a gente quer que fique assim aqui. E agora eu vou deitar esse remendo que eu fiz e vou passar mais uma costura pra eu conseguir fazer esse acabamento, né? Não ficar aparecendo aqui o remendo. Pronto, fica assim. Vou cortar o excesso. Então, ó, o objetivo é que o vivo fique exatamente alinhado com a volta, com a dobra, ó. Então, toda essa borda aqui a gente não quer excesso. Se por um acaso ficaram alguns excessos, já corta aqui pra alinhar, tá? É assim que a gente quer o resultado final. Vou fazer a mesma coisa com o outro espelho. Então, estão prontos aqui os meus dois espelhinhos. Agora a gente vai testar o fole canal do zíper para ver se a gente vai precisar reduzir essa medida aqui. Então, eu vou começar por esse lado fazendo uma marcação de 1 centímetro. Lembra que a gente costurou aqui com uma margem de 1 centímetro? Desse lado também a gente vai costurar com 1 centímetro. Então, eu já vou fazer essa marca para eu poder conferir ali a medida. Vou colocar aqui com uma canetinha de marcar sintético, vou fazer o risco de 1 centímetro. Pronto, agora pega um dos espelhos, tanto faz, e a gente vai começar a clipar. Não precisa aqui ter sentido, não precisa se preocupar com o meio, tá? O importante é só clipar, colocando, apoiando aqui no viés, na borda do viés, com a borda do fole canal do zíper. Vou colocar uns clipezinhos em toda a volta, vai fazendo bem certinho, como se você fosse costurar. Então, segue todas as bordas e alfineta toda a volta pra gente poder conferir essa medida. Então, tá aqui tudo clipado. E aí, veja que aonde eu fiz a marcação aqui com 1 centímetro, não sei se vai dar pra ver no vídeo, bateu bem certinho com aonde termina o fole. Então, ele vai sobrepor assim com 1 centímetro e vai ficar perfeito. Que é a medida que eu já tinha feito aqui, já sabia que ia dar. Mas se você estiver fazendo aí com outra medida, nesse momento você vai ajustar e fazer um risquinho lá no seu fole para você poder cortar o excesso, tá? O importante é que fique com 1 centímetro de costura entre um lado e o outro. Bom, feito, testado, agora a gente vai tirar todos esses clipes pra gente poder fechar o fole e aí sim prender na bolsa. Então, como que a gente vai fechar o fole? A gente vai colocar o direito com o direito, então ele vai voltar aqui pela parte de cima. E aqui, forro com forro. A gente vai fazer um sanduichinho. Então, eu vou fazer um risco aqui com 1 centímetro pra gente ficar com a margem igual lá dos dois lados. Vou fazer o risquinho aqui. Vou trazer pro fole, o fole no canal do zíper. Gosto de usar esses clipes maiores aqui. Vou colocar aqui embaixo. E eu já vou costurar junto, ó. Então, forro com forro, principal com principal. Faz um sanduichinho. Então, é desse jeito. Vou passar a costura, então, nesse risco de 1 centímetro que eu fiz. Feito isso, agora a gente vai desvirar. Vai forçar aqui essa costura para abrir e eu vou passar uma costura rebatendo. A mesma coisa que a gente fez desse lado aqui. Feitas essas costuras, agora a gente vai prender o forro aqui no fole. Então a gente vai colocar um em cima do outro e passar uma costura nas duas bordinhas, tá? Prendendo todo esse fole. Ó, ficou assim. Agora vamos marcar os 4 cantos. Então eu vou colocar aqui costura com costura e vou fazer 4 piques. Aqui, aqui, aqui e aqui. Agora a gente junta o pique de cima com o pique de baixo e vai fazer mais 4. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então pronto, tudo marcado. Agora a gente vai prender. Então eu vou pegar aqui um dos lados e a gente vai alinhar o pique com o pique. Como que a gente vai fazer isso? Aqui é importante você pensar se você tem um lado direito e um lado avesso e qual que é o sentido da sua estampa. Eu quero colocar essa parte aqui na frente, então a minha bolsinha vai ficar atrás, frente, assim. E quero que isso aqui, claro, fique pra cima. Então eu preciso que encaixe desse jeito, com o zíper pra cima. E eu quero que ele feche pro lado esquerdo. Então, com a minha bolsa virada pra frente, o zíper está fechando pro lado esquerdo, né? Ou seja,
nessa posição. Eu quero que ele fique assim. Então, eu vou ter que prender o direito com o direito, nesse sentido, ó. Então, eu vou só virar ao contrário, para que fique o direito com o direito. Então, veja que é a mesma coisa, ó. A gente não tava assim, eu só virei isso aqui pra dentro, pra gente ficar com o direito. E essa é a posição que eu vou prender. Então, eu vou achar o meio aqui com o meio que eu tinha marcado na minha parte principal, ó, o pique com o pique. Alinhei e agora eu vou clipar. Do mesmo jeito que a gente fez ali para fazer a medida, a mesma coisa. Então, eu vou colocar clips em toda a volta. Ela vai ter que ficar assim, tá? Toda clipada. Então, clipei aqui toda a volta e observei, né, se todos os piques estavam alinhados, né, os piques que eu fiz nas 4 bordas. Agora, para fechar, eu gosto de usar esse calcador aqui, que é um calcador próprio para vivo. Ele tem uma canaleta do lado esquerdo, eu sempre gosto, eu acho mais fácil trabalhar com esse tipo. E esse daqui é o 316. Eu posso deixar para vocês a descrição dele, a especificação dele na descrição do vídeo, para ficar mais fácil vocês encontrarem. Pronto. Agora eu vou costurar aqui pelo lado do espelho. Eu acho mais fácil costurar assim, costurar em pezinho. Vou posicionar aqui, encaixar nessa valeta onde tem no meu calcador, eu vou colocar o vivo, né? O espaguetinho do vivo ele precisa encaixar na canaleta do calcador e esse lado do calcador fica alinhado aqui com a parte de fora, com a borda da nossa peça. Por isso que eu gosto desse tamanho, porque ele dá bem certinho. Eu sempre começo a costurar pelo lado de cima, o lado que vai ficar mais visível, porque eu quero que ele fique mais bonito. Porque se der uma embolada ali no folha, alguma coisa, a gente esconde e vai ficar mais escondido ali pelo lado de baixo. Então sempre começo a costurar pelo lado de cima. E aqui você já consegue conferir também se tá fechando pro lado esquerdo a sua peça, tá? Caso você tenha colocado errado, ainda dá pra consertar. Agora sim. Então ficou assim, ó, feita toda a costura. Dá uma olhada já pelo lado de dentro, se não passou por cima do fole. Se você quiser desvirar para ter certeza, né, que ficou, do vivo, né, que o vivo ficou todo para fora, ó, ele tem que ficar assim. Essa costura ela tem que ficar rente, mas sem passar por cima. O vivo ele tem que estar livre, né, para ficar com esse acabamento mais bonito. Então dá uma olhadinha aí, porque se tiver algum defeito dá tempo de arrumar. Ó, tudo certinho. Agora eu já vou colocar o viés aqui. Por mais que eu não tenha prendido do outro lado, eu acho mais fácil já aplicar enquanto a peça tá aberta. Depois a gente coloca o outro lado. Então eu vou usar o viés Boneon, que é bem mais fácil para esse tipo de aplicação. Já tem um vídeo aqui no canal, um guia definitivo de viés, que eu explico sobre todos os tipos de viés, como aplicar, tiro as dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, pode olhar lá que eu acho que vai te ajudar. Não esquece de começar queimando a pontinha do viés, porque esse viés Boneon, ele é de poliéster, ele desfia bastante. Então eu queimo a pontinha. Eu gosto de começar aqui pela parte de baixo ou pela lateral. Vou começar pela lateral, porque como ela é redondinha, acho que a parte de baixo vai ficar bem visível no interior da peça. Então vou começar pela lateral. O viés Boneon é aquele que tem uma dobrinha no meio, né? A gente força ele no meio. Essa parte do meio ela precisa ficar bem encaixada na borda para ele estar bem aplicado, para que ele fique do mesmo tamanho dos dois lados. E a costura precisa ser o mais na borda possível, desde que ela pegue do outro lado também. Então se a gente observar esse meio do viés e sempre colocar ele na borda, a gente consegue ter certeza que os dois lados estão iguais e que a costura vai passar. Se a gente conseguir deixar ela bem no cantinho aqui, ela também vai ficar no cantinho do outro lado e ela vai ficar perfeita. Minha recomendação é que você costure pelo lado do espelho de novo, que é o lado que vai ficar mais visível com a peça aberta. Se por um acaso sair um pouquinho, né, não esconder todas as costuras do lado avesso, aí ele não vai ficar tão visível. Então é melhor a gente começar a costurar por esse lado. Eu vou aqui pegar uma das laterais, vou encaixar o viés Boneon e vou costurar com o mesmo calcador. Quando chegar no final, corta com uma sobrinha.
Passa isqueiro do outro lado também. E aí é só passar por cima da outra parte aí que a gente colocou, pra ficar o acabamento mais bonitinho. Aqui no final eu gosto sempre de usar um agulhão pra me ajudar, pra eu conseguir segurar o viés. O processo. E pronto. Então, ó, fica assim com o viés. Veja que se você conseguiu, do outro lado vai ficar mais ou menos com a mesma aplicação, na bordinha. Agora a gente vai montar o outro lado, né? Então, estamos assim. Se tiver sentido, presta atenção de novo, né, pra fazer do lado certo. O meu não tem, mas a gente tem um remendo que eu quero que fique pra baixo. Então, vou colocar ele pra baixo. Direito com direito. Vai ficar nessa posição. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai clipar toda a volta. Vocês vão ver que ela meio que já encaixa, só da gente colocar na posição certa. Mas coloca os clipes ali em toda a volta, seguindo aquela orientação dos piques que a gente fez. Então alinha aí pique de cima com pique de baixo e das laterais também. Se você fez exatamente com as minhas medidas e tá pensando aí, ai, acho que não deu, ficou muito apertado, é assim mesmo. Olha só, quando a gente olha assim, parece que tá muito apertado e que não vai fechar. Mas é importante que ele fique super rígido, tá? Que ele fique bem esticadinho. Quanto mais esticadinho a gente conseguir deixar o nosso fole, mais bonita vai ficar a peça. Então, vai com paciência, ó. Quando a gente coloca aqui dentro, vocês vão ver que ele vai assentando. Olha só. E aí ele fecha perfeitinho, ó. Encaixa perfeitinho. Vou colocar os clipes, né? Parece que nem precisa, porque ele encaixa perfeito. Mas eu vou colocar aqui os clipes só pra garantir que não vai sair do lugar enquanto a gente estiver costurando. Clipado, vou fazer a mesma coisa então que a gente fez do outro lado. Vou passar uma costura aqui pelo lado do espelho, usando o calcador de vivo em toda a volta pra prender. E depois vou passar o viés boneon. Exatamente a mesma coisa. Bom, então coloquei aqui o viés em toda a volta. Então ficou assim o resultado. Agora é só a gente desvirar e colocar a alcinha. Então puxa isso aqui tudo pra dentro e desvira, com cuidado. Importante você forçar o vivo pra fora, né? Forçar essas costurinhas pro vivo sair. E também desamassar, é comum que o vivo fique meio amassado, então ele vai pegando o formato. Ó, a gente vai ajeitando ele assim com a mão, pra ele ficar mais redondinho. Pouquinhos a gente vai deixando a peça mais redondinha. Ficou assim então, com o forro amarelinho colocado. Fechando pro lado esquerdo. E vamos colocar a alcinha para finalizar. A gente prende a alça aqui nas laterais. E tá pronta a nossa bolsinha. Então esse foi o resultado da nossa bolsa infantil. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!